Olá, você que nos assiste. Tá começando agora mais um episódio do nosso podcast Interior Baiano Notícias, que além de portal, tem um compromisso de 2 vezes na semana trazer convidados super especiais aqui na nossa mesa pra gente bater um papo sobre saúde, educação, economia, política também, que a gente gosta. E é isso, eu sou Júlia Brandes e ao meu lado está ele, Wilson Júnior. Olá, Júlia. Olá, você que acompanha o podcast Interior Baiano Notícias. Mais um episódio especial, uma convidada especial também, Super que a gente está tentando aí trazer já um tempinho no podcast. É verdade, a gente estava tentando aí, conseguimos finalmente. Estamos com a delegada Gabriela Garrido. Eu vou só dar um pouquinho, falar um pouquinho sobre ela e depois a gente já puxa aqui para o nosso bate-papo. Bom, Gabriela de Diego Garrido, ela é formada em Direito pela UFBA, é pós-graduada em Ciências Criminais e Direito Público e possui doutorado em Ciências Criminais. Ela é delegada de polícia há 19 anos e integra a DEAM, que é a Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, e onde por 2 anos está como delegada... Esteve, como delegada titular. Ela também preside o Instituto TA, Trabalhar, Esperançar, Acolher e Realizar. Gabriela, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Que bom que finalmente conseguimos trazê-la, né? Obrigada, foi um prazer vir estar aqui com vocês, batendo esse papo e informando as pessoas que vão assistir. Oh, maravilha. Então, para começar, a gente gosta de saber, assim, a sua trajetória. Como foi que você chegou a ser delegada? Como foi a sua passagem no direito? Como foi todo o processo? Conta um pouquinho pra gente. Pronto. Eu sou de Salvador, né? Eu estudei lá a vida toda e fiz direito. Imagine, eu era muito resolutiva. Estava em dúvida entre direito e medicina. Nossa. E aí, fiz direito porque sempre fui muito ligada às causas sociais e as injustiças sempre me incomodaram muito. Então, eu tinha aquela visão fantasiosa do direito, né? De que as pessoas iam fazer justiça, sabe? Eu tinha uma visão externa da justiça. Ninguém da minha família é profissional de justiça. Então, eu fui a primeira a adentrar nessa seara. Então, eu não tinha, assim, um contato real. E aí, entrei na faculdade, entrei na UFBA, que na época, não sei como é que tá agora, mas era a faculdade... Na minha época, eu sou jurássica, só tinha a UFBA, a Católica e a Universidade de Ilhéus. Nem aqui a UESB tinha curso de Direito ainda. Então, assim, era um universo mais restrito. Entrei com 17 anos, né? Nossa, muito novinha. Muito novinha. E aí, fiz o meu curso lá. Saí e fui trabalhar como assessora do procurador-geral na época, que era o Dr. Raimundo Viana, que foi meu professor. Aí fiquei lá 1 ano e meio, depois saí, advoguei uns 5 anos e resolvi entrar na seara dos concursos. Entrando na seara dos concursos, esse concurso foi um dos primeiros que eu fiz, acho que o segundo, o primeiro foi para delegado federal, e aí eu fui aprovada. E aí, quando fui escolher as cidades, não tinha nenhum contato com o interior da Bahia. O meu único contato com o interior da Bahia era Ilhéus e Itabuna, porque eu tenho uma tia que mora lá, porque meu tio também, o marido dela, já falecido, era concursado, era auditor fiscal do Estado. Uhum. Então, aí pensei, como eu já tinha um filho de 1 ano e meio, né? E isso também me motivou a ir para a área pública, porque, assim, a advocacia me trazia uma falta de estabilidade que para alguém que tem um filho, para mim era muito importante ter estabilidade. Meu filho tinha 1 ano e meio, então eu procurei uma cidade grande e que me oferecesse alguma estrutura para eu não ficar tão dependente de Salvador. Eu não conhecia Conquista, acredite. E aí, meu marido, a família dele é do interior, da região da Chapada, de Abaíra e Livramento Nossa Senhora. A gente veio, ele também é delegado de polícia, a gente veio conhecendo, né, a região dele, que eu também não conhecia, Ceabra, tal. E quando eu cheguei em Conquista ali, ó, entrei pelo antigo Tigrão, que tinha aqueles eucaliptos, eu me apaixonei pela cidade. Porque o cheiro da cidade me remetia ao cheiro que eu sentia quando eu ia passar as férias na Espanha, porque meu pai é da Galícia, uma região extremamente arborizada e que tem muito árvore dessa tipo conífera, né? E aquele cheiro me chamou muita atenção. E eu gosto do clima. Pois é, foi uma memória assim de infância mesmo, afetiva. E aí eu gostei do clima daqui, gostei da cidade. E tanto que o projeto inicial era passar o tempo necessário para o concurso e retornar para Salvador, porque minha família é de Salvador. Só que aí eu acabei me apaixonando pela cidade e nunca quis voltar, né? Nunca quis voltar e moro aqui já há 19 anos. Meu segundo filho nasceu aqui, é conquistense. E eu recebi o título ano passado. Então, assim, eu também sou cidadã conquistense agora. Claro. E, assim, eu sempre gostei de estar envolvida com a vida das cidades que eu trabalhei e que eu morei. Em Salvador, eu sempre atuei, assim, ligada à causa animal, fazendo trabalho voluntário e trabalhava em algumas pastorais.
daquela área de Ondina, porque minha família mora na Barra e eu estudei no Instituto Social da Bahia, né? Então, a gente tinha aquele trabalho. Então, eu sempre trabalhei nessa área, sempre de forma muito informal, assim, muito intuitiva. Legal. Sempre nas causas aí, né? Eu sempre gostei muito, assim, eu sempre fui muito ligada a essa área social. E com esses fatos curiosos aqui. Que coisa, né? Bonita. Que a questão afetiva que você falou da conquista tem muito isso, de atrair as pessoas no primeiro olhar, né? Sim. Eu também não sou conquista. Gente, eu sou louca pelas árvores quando elas florescem. As quaresmeiras. Gente, eu sou muito apaixonada. Todo ano eu paro pra tirar foto. Eu moro aqui há quase 20 anos e eu todo ano pra tirar foto da quaresmeira. Não acostuma. Porque Salvador não tem muita flor. Observe. E aqui é uma cidade, podia até ser mais, Poderia. né? Mas é uma cidade bastante florida. O clima pede, né? As estações são bem definidas. Na Isso. primavera realmente floresce. Nossa, é uma delícia. Gabriela, delegada, posso chamar de... Pode chamar de Gabriela. Eu detesto, assim, esses rótulos, assim, esses títulos. Pronto. Eu acho que é uma herança do colonialismo, assim, que eu não curto muito, não. Eu sou muito à vontade. Gabriela, Gabi, tá ótimo. Tá em casa. Você atua na DEAN, onde por 2 anos você esteve como delegada titular. Eu queria primeiro saber como é a dinâmica de trabalho, o que você... a avaliação que você faz do seu próprio trabalho e também de como é essa atuação, conta algum dado curioso pra gente nesse sentido. E as diferenças, né, entre atuar na titularidade e hoje como você está como delegado integrando a delegacia. Certo. Na realidade, eu vim para a DEAN, eu trabalhei em várias cidades circunvizinhas e sempre morei em Conquista. A última cidade que eu trabalhei antes de vir para a lotação de Conquista foi a Barra do Choça, mas eu já trabalhei em Tremedal, já trabalhei em Belo Campo, já trabalhei em Poções, em Planalto, eu já trabalhei praticamente pela região toda, Bom Jesus da Serra, Caetanos. Não, rodei, já conhece aqui, já conhece aqui. Eu rodei bastante. Que nem você, Will. Aí eu fui convidada para vir para a DEAN, estava precisando dar uma repaginada na delegacia. E assim, eu sempre me identifiquei bastante com a temática, né? Eu sempre gostei dessa militação e principalmente do trabalho em rede. Em todas as cidades que eu trabalhei, eu tenho muito boa relação com a assistência social, com o amparo. Eu sempre procurei me inserir nessa área, com a educação. Eu sempre fui dar palestra em escola. Sempre fui, assim, gostei muito de interagir com a comunidade, de tentar, né, fomentar essa integração dos serviços, que é importante para a população. Então, assim, eu procurei dar essa cara para a delegacia, fiz algumas mudanças administrativas, internas, no atendimento. E eu também gosto muito da área artística. Então, assim, eu comecei a pensar em campanhas, em visibilidade, porque, assim, a gente estava até conversando ali fora, né, que, assim, eu descobri um serviço que é prestado aqui agora pelo Estado com a população de rua, que eu não sabia. Eu descobri porque uma ex-estagiária minha está trabalhando lá. Então, o que é que a gente vê? Que se a população ela não conhece o serviço que é prestado e ao qual ela tem direito, ela não procura esse serviço. E ela, às vezes, fica numa situação de vulnerabilidade sem saber que ela pode ter aquele auxílio do Estado, que é o papel, né? Então, assim, eu procurei dar visibilidade ao trabalho e levar isso para as pessoas e fazer uma administração muito próxima das pessoas, sabe? Assim, muito acessível. Eu atendo todo mundo, até hoje, inclusive. Atendo todo mundo, tá sempre presente, ir nos eventos, para que as pessoas quebrassem essa barreira, porque o que é que a gente tem? A gente tem, muitas vezes no imaginário coletivo, aquela distância entre o serviço, principalmente o serviço policial, que é, pela sua própria natureza, um serviço que aciona o imaginário coletivo, há uma defesa, há uma distância, né? Então, assim, levar mais humanidade para esse serviço faz com que a população se sinta mais confortável em procurá-lo, porque, afinal de contas, é um serviço público que está disponível e que a população tem direito de ter esse serviço bem prestado. Então, eu procurei dar essa cara, que é muito a minha cara também, para a minha administração. Aí agora eu não estou à frente da delegacia, continuo fazendo meu atendimento personalizado e dando, mas assim, a titular é que vai determinar o que é que vai acontecer lá. Isso, em dezembro do ano passado, você chegou a sair da DEAN, né? Foi. E aí, posteriormente, retornou. Sobre esse episódio, que até repercutiu um pouco na cidade, na região, você poderia falar algo, explicar pra gente o que foi que aconteceu? Pronto, por linhas altas posso, assim. O motivo da minha saída eu não soube até hoje, porque inclusive o
o procedimento da minha remoção, porque não foi um processo, porque eu não fiz nada, não foi me dado conhecimento. Eu não vi isso até hoje e nem foi encaminhado para a justiça, né? Então, assim, ele ficou sigiloso, saiu a publicação, eu estava de férias, não havia motivo, tanto que o Tribunal de Justiça determinou o meu retorno, né? Quanto ao cargo, não, porque o cargo é de confiança, então a administração é que vai dizer para quem deve ir esse cargo. Mas a lotação do servidor, ela não pode ser mudada sem que haja uma causa específica. Afinal de contas, a gente faz concurso público, a gente deve ter alguma proteção, até pela natureza do nosso serviço, né? Que muitas vezes não agrada a todos. Então, assim, essa proteção, na realidade, é uma proteção ao servidor, né? E também à população. Por quê? Porque um servidor que tem essa proteção institucional, que tem essa proteção legal, ele vai ser muito mais isento na condução dos procedimentos e dos processos, né? Nós não temos como delegado de polícia a inamovibilidade, como juízes e promotores têm, o que é uma pena, né? Porque eu acho que isso pode comprometer, mas ao longo do tempo, a gente foi ganhando força e estrutura e fomos adquirindo algumas garantias, né? Ainda que dadas pela Justiça. Então, o Tribunal de Justiça examinou, observou que não havia motivos que justificassem a minha saída da delegacia e mandou a minha volta para a delegacia e o Estado cumpriu e eu estou lá trabalhando. Entendi. Bom, deve ser um trabalho difícil, não sei se difícil é a palavra, na delegacia de atendimento à mulher, né? Assim, é um trabalho delicado. Delicado, melhor a palavra. É um trabalho delicado. Tem algum ponto, assim, que você caracteriza como mais... eu tô com difícil na cabeça, mas não sei. Mas pode usar a palavra que você quiser, que eu vou tentando traduzir. Eu queria entender como é trabalhar na delegacia de atendimento à mulher e qual é a parte mais difícil de lidar com isso. Assim, eu não considero um trabalho difícil porque é um trabalho com o qual eu me identifico, né? Agora, é um trabalho delicado porque você está lidando com a intimidade das pessoas. Porque o que é que a DEAN faz? A DEAN, ela trabalha nos crimes que envolvem violência doméstica e violência sexual contra a mulher acima de 18 anos, porque abaixo nós temos o núcleo da criança e adolescente com a escuta protegida, que é conduzido por doutora Rosilene. Então, assim, a gente recebe coisas que afetam a mulher de forma muito íntima. E a gente vê também que a estrutura de gênero e o machismo, ele está muito engendrado dentro desses crimes. Não só na cabeça do agressor, mas também na cabeça da vítima. Então, assim, é um trabalho delicado porque você vai estar mexendo com a afetividade dessas pessoas, com suas crenças pessoais, com a bagagem que elas trazem de emocional. E muitas vezes a bagagem emocional da mulher não é uma coisa simples, tá? É uma coisa, assim, bem complicada, porque a gente se construir como mulher e ter uma autoestima elevada numa sociedade tão machista, onde a gente tem tão poucos exemplos de mulheres com efetivo poder, é muito difícil. Por isso que é importante que se fale disso sempre com os meninos, mas principalmente com as meninas. Porque o que é que a gente tem? A gente tem uma sociedade em que o valor da mulher é dado pelo homem. Você pode observar. E o valor do homem é dado pelos próprios homens. Então, é uma situação de muito conforto. Às vezes, a gente tem um homem sem expressividade nenhuma, sem beleza física, sem nada, e ele se acha no direito profundo de julgar a mulher, né? De atribuir a ela um valor dentro do mercado, principalmente afetivo. Então, a Valesca Zanello, ela até fala isso, chama isso de prateleira do amor. Então, assim, isso é muito complicado na formação das mulheres. A gente percebe que, por exemplo, em termos de distúrbio psicológico e até psiquiátrico, as mulheres são maiorias, mas principalmente nos distúrbios emocionais. Por quê? Porque a carga e a pressão social sobre a mulher é infinitamente maior. As críticas a qualquer lugar que a mulher esteja é infinitamente maior. Coisas que são consideradas qualidades nos homens, como assertividade, espírito de liderança, né, posicionamentos firmes, na mulher é visto de uma forma extremamente pejorativa. Você é considerada problemática, você é considerada, será que está de TPM? Então, assim, você é sempre vista de uma forma pejorativa e você tem que sempre apresentar resultados infinitamente maiores para você ter a sua competência reconhecida. E isso é muito pesado, porque
Porque concomitante a isso, nós temos as mulheres efetuando 2/3 do trabalho doméstico e de cuidado com as famílias, tá? E não só com as crianças, mas também com idosos, com doentes, com o trabalho da casa. 26 horas por semana, isso é estatístico, as mulheres gastam cuidando da manutenção de suas famílias. Os homens gastam em média 8. Né? Então, a gente vê que há uma disparidade muito grande e isso, inclusive, dificulta o acesso das mulheres às posições efetivas de poder, Sim, né? Parece que tem que se provar o tempo todo, né? O tempo inteiro. E como é que se diz? Ai, meu Deus, eu ia puxar um gancho aqui, Will. Não, Esqueci, eu queria mas... falar no seguinte, que mesmo com essa atuação da DEAN e de diversos órgãos realizando campanhas o tempo todo, ainda se presencia uma cultura do machismo, uma cultura do assédio, e os casos recorrentes, eles parece que assim, talvez até pela visibilidade, na verdade, eles não tenham aumentado, talvez eles estejam tendo... Eclodindo, porque são crimes extremamente subnotificados. O que é subnotificação? Como é que a gente sabe? Isso é importante, porque a gente fala assim, subnotificação, mas para o leigo ele não sabe o que é que a gente está dizendo. Subnotificação é assim, quando chega ao conhecimento dos órgãos que devem ter o conhecimento, muito menos casos do que efetivamente ocorrem. Isso é a subnotificação. Como é que a gente sabe disso? A gente tem institutos de pesquisa que compõem o Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Anuário Brasileiro de Segurança Pública. Então, como é que é realizada essa pesquisa? Eles viram e perguntam para as mulheres, você já foi vítima de violência física ou você já foi vítima de violência sexual? E eles fazem as perguntas. Então, essas mulheres que respondem que sim, eles triam essas mulheres e eles perguntam para elas se elas procuraram os órgãos competentes, a polícia ou a justiça. E no ano passado, 2022, 48% das mulheres que sofreram violência afirmam não ter procurado a polícia e a justiça. Então, a gente observa que, ainda que aumentadas as estatísticas, ainda não é praticamente metade do que acontece, né? Então, por que a gente precisa continuar fazendo sempre campanhas e sempre trazendo esse tema à tona e esclarecimento? Porque muitas vezes a mulher precisa ter repetido, esclarecido, porque é um fomento cultural, amigo, assim, e é uma cultura muito antiga. A gente vem sendo massacrada ao longo de séculos. Então, assim, não é uma coisa de uma hora para outra. E a gente tem que observar também que quem está no seu local de conforto, né, no caso os homens, eles não vão querer sair assim lindamente para ceder o lugar deles. Então, assim, a gente vai empurrando um pouquinho, aí retroage um pouquinho, aí vai empurrando um pouquinho. Então, assim, é uma coisa que precisa ser constante, tá? Então, assim, e principalmente fazer as mulheres acreditarem nos serviços. Por quê? Porque nessas mesmas pesquisas, a maior resposta que nós temos, a maior quantidade de resposta, é que elas não procuram porque elas acreditam que não vai adiantar nada. Isso que eu ia falar, porque muitas acham que não vai dar em nada. Não vai dar em nada. Então, você precisa estar o tempo inteiro mostrando o que dá em alguma coisa. Você precisa estar o tempo inteiro divulgando, mostrando como funciona o serviço, que é gratuito, que ela vai ter, inclusive, um amparo psicológico. A rede de conquista é uma rede completa. Nós temos todos os órgãos de proteção à mulher. Vamos ter agora, acho que dentro de pouco tempo, a casa de abrigamento, que eu ainda não sei como vai funcionar, porque ainda não foi passado para a gente, mas a gente tem a DEAN, a gente tem a Ronda Maria da Penha, a gente tem uma vara especializada, a gente tem uma defensoria pública especializada, a gente tem o CRAV, que fica aqui pertinho, que faz esse acompanhamento psicológico inteiramente gratuito e a orientação jurídica. Então, a gente tem todos os órgãos especializados para atuar e é muito importante que eles atuem em harmonia, né? Para que a gente tenha o sucesso na condução dos casos e no acompanhamento dessas vítimas, porque o volume é muito grande, né? Eu ia perguntar assim, para a maior parte das mulheres acreditarem que não vai dar em nada, como a gente comentou aqui, é porque já existe alguma coisa do tipo, por exemplo, eu já ouvi relatos de pessoas que já ligaram e aí a pessoa que atendeu falou, não, isso é briga de marido e mulher, deixa pra lá e fica por isso mesmo. Então, isso acontece de verdade? Isso dá uma reduzida na efetividade do... Em alguns locais. Isso acontece em alguns locais, certo? Por quê? Porque nem todos os locais têm uma delegacia especializada com as pessoas...
capacitadas para isso. E assim, a gente tem que entender o seguinte, gente, que o serviço público é composto de pessoas, tá? E essas pessoas, elas não são selecionadas em Marte. Elas são selecionadas por concurso no seio da sociedade. Então, se a gente tem uma sociedade preconceituosa e machista, é normal que a gente tenha nos serviços públicos pessoas preconceituosas e machistas. Infelizmente. Né? Infelizmente. Então, assim, enquanto a gente não mudar a estrutura sociocultural, isso vai continuar acontecendo, tá? Agora, o que é que acontece? Quando você forma um serviço especializado, esses servidores são conscientizados e são capacitados. Então, o atendimento não vai ter esse viés. Então, assim, por exemplo, na DEAN isso não acontece. Mas eu não posso dizer para você, com certeza, que a pessoa que mora lá numa outra cidade, que não tem delegacia especializada, que, assim, sabe? Que, por exemplo, às vezes no corpo da delegacia, a polícia é um ambiente extremamente machista, só tem servidores homens, então isso por si só já gera um constrangimento, né? Então, assim, é claro que em algumas situações a vítima vai passar por dificuldade, não só na polícia, mas, assim, em todos os serviços, né? Na saúde, no hospital, na justiça. Quantos casos a gente tem de médico, né? De violência obstétrica, de assédio, assim. Então, assim, a gente tem isso em todos os setores. Por quê? Porque isso é uma chaga social. E é isso que as pessoas precisam entender. E quanto menos ela denuncia, quando ela denuncia, o que é que acontece? Esses números aparecem. Quando esses números aparecem, por exemplo, os números do Anuário Brasileiro de Segurança Pública do ano passado foram muito ruins. Certo? Mas a gente tem um motivo, né? A gente teve um decréscimo de investimento do orçamento público imenso no último governo federal. Então, o que é que acontece? Isso faz com que os serviços, eles fiquem desabilitados. Isso faz com que você não consiga melhorar o serviço, que você não consiga contratar pessoal. Porque, gente, política pública só se faz com dinheiro, tá bom? A gente vive num mundo capitalista, então vamos ser bastante realistas. Só se faz com dinheiro. Se você não tem uma destinação orçamentária específica e na quantidade que é necessária, você não consegue prestar um bom serviço. Então, quando você denuncia, essas estatísticas aumentando, isso dá a leitura para o governo de que é necessário investir nessa área. Então, a denúncia é também importante como fator de criação de políticas públicas. Entendi. Porque vai dar essa visão. Então, isso tem que ser dito à pessoa. Por exemplo, quando as pessoas são furtadas, furtou um celular, furtou qualquer coisa, às vezes ela fala assim, não vou registrar porque não vai dar em nada. Ok, mas você está deixando de nutrir a informação oficial para que se perceba que em determinado lugar está havendo aquele determinado aumento de crime e isso você está, de certa forma, mascarando ou não dando assim o caráter tão realista que é necessário para a estatística, para que haja um planejamento de segurança pública. Então, assim, né? Hoje, inclusive, tem delegacia digital e você pode registrar da sua casa, sem sair, porque eu sei que é desgastante, que a gente não tem um número de servidores tão adequado. Isso não acontece só na polícia, acontece na justiça, acontece em todos os órgãos públicos, né? Porque a demanda populacional tem crescido e o serviço público precisa acompanhar essa demanda. Entendi. Bom, aqui o assunto está rendendo, tá gerando várias dúvidas aqui, mas vamos tentar seguir o roteiro. Ótimo, porque às vezes as dúvidas de vocês pode ser a dúvida de quem está ouvindo, né? Aqui é um momento importante justamente para a questão de mostrar, né, a população e a informação. Estamos aqui para isso. E vou aproveitar aqui o gancho rapidinho, que é interiorbaiano.com.br. Acesse aí o nosso portal, o nosso site. Tem lá todas as notícias, desdobramentos dos nossos podcasts, informações aqui que a gente vai estar jogando lá no nosso portal, né? E não tem só o site, não. Tem muita coisa boa. Quem acompanha pelo YouTube pode se inscrever no canal, se achar... tem um botãozinho vermelho ali, gente, só apertar. Só se inscrever. Uma coisa bem legal para vocês colocarem no site Interior Baiano é o link da Delegacia Digital. Pronto. Muita gente diz que sente falta de ter esse link acessível, né? A gente coloca nos Instagrams oficiais, mas nem sempre todo mundo tem conta no Instagram. Então, no site fica mais visível. Pronto, acho que é bem bacana. Já tá lá. E se vocês tiverem dúvidas também, manda aí nos comentários, manda pra gente. Vamos tornar isso aqui o mais visível pra todo mundo. Exatamente. Aqui. Pode comentar aí que a gente também responde falando tudo certinho, dando as orientações. Vamos nessa. Estamos aqui pra população. E vamos lá pro nosso bloco 2. Exatamente.
O interior baiano, ele tem a gente brinca que ele tem um DNA um pouco de política. E falar de política, não só política, o pessoal tem essa confusão, a eleição e tudo, mas a gente fala também de política pública, né? Sim, que é esse importante. ponto que a gente está trazendo aqui hoje. E em Vitória da Conquista, vou regionalizar, nós temos hoje uma gestão municipal, e na Bahia temos a gestão estadual, hoje no governo federal mudou a gestão. Eu vou tentar me ater à Conquista nesse momento. Como tem sido o trabalho em Vitória da Conquista, sua avaliação, principalmente nesse aspecto da política pública em defesa das mulheres que sofrem violência, em defesa das mulheres que sofrem da questão da violência doméstica, nesse acolhimento? A gente sabe que tem hoje diversos órgãos, a gente comentou nos bastidores. Então, como você avalia esse trabalho enquanto pessoa... Integrante ali, né? Integrante do serviço. Do serviço. Eu acho que nesse sentido, nessa seara que eu atuo, o município atende bastante bem a demanda, é bastante atuante. Inclusive, assim, todas as vezes que nós precisamos também da ação social para o encaminhamento de uma vítima que, por exemplo, tem que ficar temporariamente fora de casa até que seja cumprida a medida ou precisa de alguma assistência social, a gente tem, pelo menos no acesso da DEAN, encontrado esse apoio, tá? Então, assim, a rede de proteção à mulher aqui, ela funciona de uma forma sincrônica bem bacana, tá? Bem bacana mesmo, assim, eu gosto muito dessa atuação. E acredito que também uma área que às vezes a gente visita, já fiz curso da escuta protegida na área de criança e adolescente também. Eu acho que, assim, inclusive é um município pioneiro, né? A escuta protegida é uma referência. Então, assim, nessa área que eu atuo, eu acho que é bem, bem satisfatório. O que é que eu vejo, não só em Conquista, mas em todos os locais, que falta em relação à política pública para as mulheres? Acesso à creche, que isso teria que ser uma política, na realidade, nacional, né? Porque se as mulheres elas não têm com quem deixar seus filhos e se o cuidado doméstico recai predominantemente sobre as mulheres, isso impossibilita que elas acessem e que ascendam no mercado de trabalho. Porque, por exemplo, outro dia eu fui na UESB e até tive essa conversa com algumas professoras. A creche, por exemplo, da UESB, que é ótima, funciona durante o dia. Só que o que é que acontece? Fica com a criança para a mãe trabalhar. E a mãe que estuda à noite? Quem fica com a criança? Ou depois que ela é mãe, ela não pode estudar? Né? Porque hoje em dia pouquíssimas pessoas têm acesso a ter uma secretária do lar, uma babá, porque é uma coisa extremamente cara, né? É fora do contexto da maioria da população. Então, assim, nem todo mundo tem um parente que pode ficar e, assim, um parente é um favor. E, assim, a mulher não precisa de favor. Ela precisa de políticas públicas afetivas. Então, assim, esse cuidado com a ascensão da mulher é muito importante. Tá? O maior acesso ao serviço psicológico a mulher vítima de violência tem, porque nós temos até aqui pertinho o CRAV que dá essa assistência. Mas, de uma forma geral, o atendimento psicológico é uma coisa ainda muito elitizada e que é muito necessário, tá? Então, assim, inclusive, a maioria dos planos de saúde nem cobre o atendimento psicológico. Então, assim, para ver o quanto é elitizado. Então, com relação à rede de proteção à mulher, eu acho que atende bem. Aí, agora, se você falar, assim, da minha seara, outra... que, assim, eu atuo muito em parceria com protetoras na causa animal, que é uma causa que eu realmente gosto muito, eu sou doida por bicho, aí já deixa a desejar. Aí nós não temos, assim, políticas públicas efetivas, como castrações em massa, né? Nós não temos abrigo municipal, nós não temos centros zoonosos, aí já deixa a desejar. Eu acho que é uma área que a gente pode avançar bastante. Pode avançar bastante ainda também, né? Isso aí pode ser... projetos futuros, né? Isso, com certeza. Que alguém, né, olhe com bons olhos e encampe, né? Porque, inclusive, são projetos, assim, um pouco caros e que precisam de emenda parlamentar, né? Então, a gente precisa se movimentar como sociedade nesse sentido. Essas coisas têm que vir mais para a população, para a gente, né, direcionar mais. É uma queixa a questão dos centros zoonosos em Conquista, já é pauta direto no interior baiano. Em Salvador, agora está em construção um hospital veterinário, inclusive até público. Aqui a gente tem a clínica veterinária, mas como é que ela funciona? Até é bom explicar para as pessoas. As protetoras relatam, eu nunca tive lá, então eu estou falando o que me é relatado, certo? Que você precisa estar acompanhando o animal e que é apenas para animais que têm dono da população de baixa renda. É um serviço excelente? Maravilhoso, porque muitas pessoas de baixa renda abandonavam seus animais quando ficavam doentes, porque não tinham condição de pagar, ou então deixava morrer. E, assim, o custo de um animal doente é caro. Eu sei porque eu tenho animais resgatados em clínicas e acompanho a vida das protetoras, que é luta. Então, assim, é um serviço excelente? Mas a gente precisa de uma coisa desse tipo. Por exemplo, assim, a vacinação que é dada é só antirrábica, mas a gente tem outras zoonoses que precisam ser prevenidas. Por exemplo, a giardia.
Tem vacina para giardia e não é disponibilizada gratuitamente. Acho que em lugar nenhum aqui na Bahia, que eu tenha conhecimento, não é. E é uma doença que atinge humanos também. Então, assim, existem coisas que podem ser implementadas e que vão ajudar bastante, né? Por exemplo, quando tem surto de sinomose, se fosse disponibilizada a vacina para a população mais carente, para os animais de rua, porque quando há disponibilização de vacina, as protetoras se mobilizam em pegar esses animais e estarem levando, né? O que é um trabalho, bom esclarecer, eu sempre esclareço, inteiramente voluntário, tá? Sim. As protetoras, elas fazem, na realidade, um papel abnegado socialmente para cobrir uma coisa que os poderes públicos, de uma forma geral, não estão fazendo. Quando você falou que atuou em várias cidades circunvizinhas aqui, sim, sempre foi na mesma área, assim, criminal e... O delegado de polícia, ele atua com crime, mas nas cidades circunvizinhas não existem delegacias especializadas, como existe aqui em Conquista. Aqui nós temos todas as delegacias especializadas na sede. Entendi. Mas nas cidades pequenas é tipo como se fosse um médico de clínica geral, tá? A gente atende desde tráfico e homicídio até violência doméstica, até crimes de menor potencial ofensivo. A gente atende de tudo, tá? Mas, e não tem essa rede, como tem aqui o atendimento do CRAV, não tem vara especializada. Mas como é que a gente supre isso? Eu sempre consegui suprir com a rede de assistência social municipal, né? Porque sempre tem um CRAS, um CREAS que pode dar esse auxílio, que pode fazer esse acompanhamento dessa família e pode suprir essa demanda. Porque às vezes o município não tem nem porte, nem quantidade de casos para poder ter uma rede especializada, porque é uma coisa cara, né? E a gente tem que ter essa consciência também de procurar caminhos alternativos para a gente conseguir prestar um bom serviço. É, porque você trouxe essa pauta aí dos animais, aí eu fiquei, ela é de criminal, quando eu falei aqui no início, né? Mais voltado para criminal, mas tem essas causas sociais, aí eu falei, será maus tratos aos cães e gatos atualmente é crime, inclusive não admite nem o pagamento de fiança na delegacia, tá? Porque a pena máxima é 5 anos, então assim, é um crime passível de flagrante e prisão. Então, é bem importante que a população também tenha conhecimento disso. Se não for por bondade, que não façam mal aos animais, por mínimo, inteligência, né? Rapaz. Exatamente. Nossa, deve ter cada caso. É terrível. Nossa. Uma pergunta aqui de milhões. Vixe, Maria. Como é que a gente combate, ou como é que a gente pode combater o machismo? O que a gente precisa fazer? Não só nós mulheres, mas a população. Como é que a gente combate isso? Porque não é possível que em pleno século XXI que a gente está ainda... Tendo posturas firmes, né? Cada um só pode atuar dentro da sua seara. Isso é um fato. E se a gente tem uma postura, pelo menos na nossa vida pessoal, diferenciada, isso já faz uma diferença. E na educação dos nossos filhos, né? Agora, o que é que acontece na educação dos nossos filhos? A família em si, né, a população em geral é machista. Então, é muito pouco provável que a maioria das famílias tenham, inclusive, esse conhecimento para fazer essa criação mais igualitária. Então, assim, eu sempre procuro operar junto com as escolas. É a minha forma de contribuir mesmo socialmente para esse movimento. Por quê? Porque quando a escola entra como braço do Estado, né? Isso poderia também, inclusive, estar na Lei de Diretrizes e Bases, mas pode ser transformado numa política pública mais efetiva de combate ao machismo. Quando ela entra levando esse conhecimento aos meninos e, às vezes, até aos pais, porque é bom que esse processo seja explicado aos pais, para que não haja nenhuma represália em casa e tal. Isso faz com que, a médio e longo prazo, porque, assim, não é rápido, tá? Então, é um processo que exige constância e paciência, que é uma coisa que nós, como seres humanos, temos poucos, né? Na realidade, a gente quer uma solução imediata e simples. Não existe, amiga. Se alguém propõe uma solução simples para um problema complexo, essa pessoa está mentindo. Isso não existe, tá? Então, assim, eu acho que se investir em políticas públicas educacionais, porque a família, às vezes, ela não tem condição nem social e, às vezes, nem intelectual de fazer a condução desse processo. Ela repete, né? É uma tendência nossa, como ser humano, a repetir. E eu não estou falando apenas de famílias socialmente desfavorecidas, não. Isso acontece em famílias muito abastadas, inclusive. E a violência doméstica também, tá? Que é uma coisa que as pessoas acham assim, só acontece em lugar pobre. Não, senhora. Né? Os ricos procuram menos a justiça, por quê? Porque eles têm condição financeira de pagar um advogado, de pagar um psicólogo. E a pejoratividade social que tem deste crime atinge essas pessoas de uma forma mais intensa, né? Mas acontece em todos os lugares. E a educação machista também acontece em todos os lugares. A gente vê, inclusive, com pessoas próximas. Corrigir esse tipo de comentário por os homens, por exemplo.
Muitas vezes, em grupo de homens, há comentários extremamente pejorativos e depreciativos às mulheres. Pontue. Assim, pense que poderia ser com sua filha, com sua irmã, com sua mãe, se você ia achar isso adequado. Né? Não é adequado. Então, assim, a regra básica de convivência é não fazer com o outro o que você não quer para si, né? Então, a gente precisa levar essa regra um pouquinho mais a sério para que a gente consiga evoluir. E evoluir como sociedade envolve efetivamente políticas públicas educacionais efetivas e constantes. Porque não adianta, por exemplo, você dar uma palestra falando sobre violência doméstica. Isso talvez acenda a luz na cabeça de algum jovem, mas é preciso que se leve isso de forma difusa nas matérias, que se discuta isso na disciplina de redação, que se leve ao conhecimento na disciplina de história de mulheres que foram importantes, porque a referência é importante, né? A gente percebe que quando você vê mulheres em posições de destaque, isso serve de estímulo para outras meninas, porque ela se olha e se vê representada, né? Então, é importante que a gente leve isso. Se fala muito em empoderamento feminino, mas se você for observar bem, estatisticamente, nós temos poucas mulheres em posições efetivas de poder. Nós temos poucas mulheres na política, cerca de 13% se juntar ao legislativo e executivo no Brasil. A gente tem poucas mulheres nos tribunais superiores, né? No Supremo nós temos 2 apenas. A gente tem poucas mulheres como presidentes e diretoras de grandes empresas. Então, o que é que a gente percebe? Que as mulheres, elas estão ascendendo, mas os locais efetivos de decisão e de poder, principalmente nos locais que se discute a política pública, que é a política, nós não temos a representatividade feminina da forma que deveria ter, entendeu? Então, isso também decide para onde vai o dinheiro e para como a gente vai aplicar esse dinheiro. E assim, se eu tenho uma mulher que pode falar sobre política pública para ela, por que o homem vai falar, né? Exatamente. Um projeto que você está à frente é o Instituto TA. E aí, para que o público que acompanha o Interior Baiano, ele, digamos assim, conheça o projeto, fala um pouco sobre ele. O que significa TA? Eu sei, mas aí é bom que você já conta também de onde surgiu também a questão do nome. Pronto. Qual é o objetivo das atividades do Instituto, como ele se desenvolve? Conta um pouquinho pra gente. Pronto. O Instituto surgiu porque quando eu fui retirada da delegacia, eu já tinha alguns projetos em andamento, quando eu fui retirada da titularidade da delegacia. Então, assim, eu fiquei pensando em como continuar fazendo esses projetos, mas de uma forma também institucional, ainda que numa organização não governamental, certo? Então, eu reuni com alguns amigos e nós tivemos a ideia do Instituto. O nome, a gente discutiu vários nomes, né? Porque, assim, é tudo bem democrático. A gente discutiu vários nomes, votou vários nomes. E aí, Clóvis Pial, que é professor da UESB... Foi meu professor. Pronto. Clóvis sugeriu... Mas foi na escola. Ele é professor bem conhecido. Ele foi professor de muita gente aqui em Conquista. Ele também é do Instituto. E aí, ele sugeriu esse nome, que significa trabalhar, esperançar, acolher e realizar. E, ao mesmo tempo, o que é TA? É o verbo de tecer. Tecer tramas ou tecer relações. Né? Então, assim, a gente visa orientar, informar e ajudar nessas políticas educacionais as mulheres, crianças e adolescentes vítimas desses crimes e da vulnerabilidade social. Então, a gente trabalha muito em parcerias com escolas, a gente tem um grupo de mulheres que funciona no Alto do Cruzeiro, um grupo terapêutico, a gente leva atendimento psicológico para essas pessoas que não podem pagar com psicólogos voluntários. Só que a gente chegou num ponto que agora a gente está precisando de empresas parceiras, porque a gente precisa começar a pagar alguns profissionais, porque o voluntariado não está dando conta do volume que tem aparecido, principalmente para atendimento psicológico. A gente tem parceria com todas as universidades da cidade, que nos ajudam e acolhem a população, e isso também está dando visibilidade aos serviços prestados por essas universidades, que muitas vezes não eram conhecidos da população. Então, a gente vai na comunidade, a gente percebe o que é que está faltando e a gente começa a encaminhar essas pessoas para o direcionamento dos serviços públicos adequados. Às vezes, a gente consegue até resolver algum caso ali na hora, né? E a gente dá palestras educativas também. Então, a gente trabalha em toda essa formação para ajudar essas pessoas a conseguirem sair desse local de vítimas, né? De vítimas não só de crimes, mas de vítimas também do sistema social muito perverso que a gente tem. Recentemente o Instituto teve alguma parceria com a Prefeitura no quesito de
Ações educativas. Ações educativas e de lazer para o público materno e infantil. Isso, porque né? Como é que foi isso? O que é que a gente percebe, né? Como eu falo, a gente precisa de políticas educacionais efetivas. Como a gente vai em muitas comunidades, inclusive de zona rural, onde a gente, inclusive, é otimamente acolhido, eu adoro ir nas comunidades de zona rural, porque assim, o povo acolhedor, viu? Aí, assim, a gente percebe as demandas daquela população. Então, assim, às vezes a população, ela não tem acesso, né? De levar na prefeitura o que é que eles estão precisando. Então, a gente fez essas pontuações e a gente percebe também que muitas vezes os pais, eles agem de maneira não tão adequada por falta de conhecimento. Então, o que é que a gente propôs? Fazer alguns eventos onde a gente tenha recreação e educação para as crianças, mas que a gente também acolha essas mães e fale sobre criação não violenta, e fale sobre alimentação infantil, e fale sobre temas que são desse universo, saúde da criança. Quando a gente vai também, a gente leva a galera da vacina, que já são nossas super parceiras, e fazem a vacinação do pessoal, que assim, a gente percebe a nível de Brasil mesmo, que está decrescendo, né, com esse movimento anti-vacina e essa divulgação maciça. As crianças estão deixando de se vacinar e a gente está tendo a volta de doenças antes erradicadas. Sim. Então, assim, a gente procura levar esse tipo de conhecimento para a população para ir desmistificando essas informações que chegam, às vezes, de forma truncada, equivocada ou perversamente equivocadas, né? Agora, para o segundo semestre de 2023, desculpa, o Instituto tem mais projetos em andamento? Temos. A gente já tem ações marcadas para agosto e setembro, né? A gente vai ter alguns movimentos do Agosto Lilás. E, assim, um braço do TA, que é um projeto que eu também já tinha com as artistas da cidade, o Conjunto, a gente está bem ativo. Sábado, inclusive, a gente vai estar pintando o muro do HCC ali no centro da cidade, que são artistas mulheres, é um coletivo de artistas mulheres que visa levar arte aos espaços públicos. A gente também vai, com o Conjunto, fazer toda a diagramação de arte dos novos CRAS que vão ter na cidade, do Bruno Bacelar e do Pedrinhas. Então, assim, a gente está com alguns projetos também, entrando em alguns editais para poder revitalizar alguns espaços públicos. E a gente está seguindo, né? Conforme a população vai solicitando, a gente vai inovando, né? Junto com as protetoras, a gente pretende fazer outros eventos na Causa Animal para arrecadação, porque a gente viu que é uma fonte bacana e interessante de arrecadação para quitar as contas de clínicas também. Maravilha. Você falou do Instituto que a questão de parceiros e tudo, a gente vai deixar também no CG do... Vamos botar aí. O arroba do Instagram. Joia. E a gente precisa muito de engajamento orgânico, gente, porque, assim, as pessoas, elas só se mobilizam para investir se elas tiverem alguma visibilidade. Então, nosso engajamento de Instagram é completamente orgânico. E a gente tem, assim, toda lei que sai nova, por exemplo, ontem saíram 3 leis novas relacionadas à causa da mulher. A gente faz vídeo, a gente explica como funcionam os serviços, a gente tem ações de psicólogos que também explicam outras causas de saúde mental. A gente tem educadores que falam sobre educação. Então, assim, a gente procura sempre estar levando um conhecimento interessante e informativo, né? Para que as pessoas tenham ali na palma da mão o acesso rápido. Então, e é importante para a gente também esse engajamento, porque quando a gente vai pedir parcerias, os parceiros, eles veem isso, né? Sim, sim. Pronto, já vamos deixar aqui a nossa casa de portas abertas. Instituto TA. Bem, a gente está chegando mais ou menos na reta final do programa. Ainda não acabou. Não, calma. Ainda não acabou. Tem uma parte muito, muito boa. E assim, a gente tem alguns quadros que são meio que a cara do interior baiano. Como interior baiano, a gente tem um DNA um pouco mais voltado para a política. Eu falei até no início do segundo bloco de perguntas. Dos nossos últimos quadros aqui, um deles é uma saia justa. Ai, meu Deus. Nós vamos pedir, antes de finalizar aqui, para você... Até se você pode até, digamos assim, levar para sua área de atuação, se você quiser especificar nesse sentido. Tá. Mas a gente quer que você... A gente falou um pouco do serviço público aqui na cidade e tal, que você dê uma nota de 0 a 10 para gestão, seria no caso da prefeita Sheila Lemos. E se for o caso, você afunila isso para a sua área de atuação, né? Que é onde eu vejo, né? Onde eu posso atuar, é isso aí. Com relação à rede de proteção à mulher, eu acho que eu daria entre 8,5 e 9, porque eu acho que a rede funciona muito bem. Pelo menos todas as vezes que foi solicitada, compareceu e foi um atendimento bacana. A gente não tem queixa das vítimas também, tá? Com relação a esse serviço. Pô, que bom. Pronto. Então, que nesse de ponto, atendimento à mulher, tá? Que é o que eu realmente tenho contato, porque eu não tenho, assim, muito contato com as outras áreas.
É isso. Maravilha. A gente especifica por quê? Porque é uma área de atuação muito específica, Muito como específica, já tiveram exato. outros participantes aqui entrevistados do Interior Baiano, foi na área de atendimento móvel de urgência, falou sobre isso. Isso, pois é. Por exemplo, eu não usei, então eu não tenho a menor condição de dizer como é que é Espero que isso. não use também, Oremos, né? Assim, Sim, é igual sim. polícia, a gente não Importante. quer usar, né? Verdade. Mas A gente... a gente brincava aqui nos bastidores, né? Vai ver, tá vindo a delegada aí. Deixa eu olhar os antecedentes antes com os nossos Sempre tem integrantes a aqui. Mas foi uma Pois é, brincadeira. e eu sempre falo para as pessoas, só se precisar, estou às ordens, mas espero que você não Espero precise. que não. É. Não. É isso aí. Bom, só mais um recadinho para reforçar aqui com vocês, que é o interiobaiano.com.br, o nosso site que você já conhece. Estamos aí no YouTube também, no Spotify. Você está escutando Estamos a gente nas aí. redes. Estamos nas redes, estamos online. Então, acesse o nosso site que diariamente é atualizado. Tem matérias, tem informação, tem links importantes para você acessar. Então, assim, procura a gente. Procura a gente. Que tá Você que tá no completo. Nosso YouTube aí, site tá não completo. esquece, gente, de se inscrever no canal, Se dar um inscrever é joinha. Isso é muito importante. importante pra gente, porque isso aí vai levando o conteúdo que você acha interessante para outras pessoas. Uhum. E no YouTube tem uma coisa interessante, Júlia, que a gente esqueceu de falar. O quê? Não pode esquecer disso. As playlists. Nós temos uma playlist de episódios completos que você vai acompanhar todo mundo que já passou por aqui, de diversas cidades, diversos passou foi gente, setores, viu? e passou foi gente. E tem a playlist de cortes. Nos cortes você vai encontrar tudo aquilo que é o destaque da entrevista. Exato. São vários cortes e aí você vai dar uma Não, olhadinha. e a partir dos cortes eu tenho certeza que você vai querer ver a matéria completa da pessoa que você viu lá. Com certeza. Acessa aí e acompanha a gente, tá bom? Bom, estamos chegando para a final, né? Infelizmente, eu queria falar muito mais coisas, mas aí a gente pode fazer depois um 2.0 aqui, uma Sim, já conversa temos aqui mais... até uns projetos aí, gente, de vir. Exato. O pessoal falar aqui só do Instituto. Tem Sim, umas conversas aí massa, rolando. Massa, vamos fazer depois. Mas tem um quadro que a gente encerra aqui o nosso bate-papo, que é um bate-bola. Nós selecionamos alguns nomes aqui da sua área, né? Algo que você possa opinar sobre. E a gente pede uma definição. Seja numa palavra, se for possível, ou se não, uma breve frase e a gente dá essa colher de chá também. Beleza. Então, eu apresentei, então você começa aí. Ah, com eu as começo, pessoas. Vai, pode ir. Aí, ó, tá vendo? Vamos lá. Mas fica à vontade, do seu jeitinho, Tranquilo. tá? Primeiro nome, Prefeita Sheila Lemos. Mulher na política. Segundo nome, Luciana Silva. Primeira presidente da OAB. Adão Albuquerque. Figura. Major Denise Santiago. Pioneirismo. Jerônimo Rodrigues. Nem sei te dizer, amigo, porque o rapaz começou agora, mas assim, achei ele carismático. Conheci pessoalmente, achei carismático. Rui Costa. Ex-governador. Jair Messias Bolsonaro. Socorro. E Luiz Inácio Lula da Silva. Nosso presidente. Aí, pronto. Ela definiu. Definiu prática, objetiva, maravilha. Não foi tão difícil assim. Não foi não. Dá foi pra não. colocar mais uns 8 nomes. Dá pra pegar mais A uns gente, aqui. a gente tem um acordo aqui que a gente vai começar a colocar os nomes reservas. Conforme a pessoa for respondendo, a gente, ó, Se ficar fácil, vocês pioram. Ai, É tipo assim, né? Muito bem. Delegada Gabriela, Gabi, muito obrigada pela De sua nada, foi um participação. prazer. Um bate-papo muito informativo, muito importante. Obrigada. E ao mesmo tempo foi muito leve, foi muito bom, Obrigada. gostoso assim da gente conversar. E volto a frisar, o Interior Baiano está de portas abertas. Nossa, obrigada mesmo. Quando quiser voltar, quando quiser trazer informação para o pessoal, Casa o tá que a aberta. gente puder fazer, nós estamos aqui, né, de braços abertos. Obrigada por ter recebido a gente, obrigada por estar ajudando a divulgar o Instituto e levar informação para as pessoas, porque é muito importante, sabe, gente? Porque às vezes a gente, da nossa bolha, a gente acha que o que a gente sabe, o outro sabe. Mas isso não é verdade, né? Às vezes as coisas precisam ser repetidas muitas vezes para que em alguma delas chegue aquela pessoa exatamente que está precisando. Então, assim, é importante que a gente sempre traga esses assuntos que são chagas sociais que a gente carrega, né? Culturalmente, não só nós, mas o mundo de uma forma geral. É isso aí. Obrigada, Will, também. obrigado, Por Júlia. estar aqui ao meu lado em mais um sempre episódio de peso aqui. peso. E obrigada a você que nos acompanhou, que nos acompanha. Então, fique de olho aí nos próximos episódios e até mais. Até mais, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.